Bora lá, meu povo, terminar esta prova, entender aqui onde foi que você errou e melhorar para a prova bimestral, tá? Bora lá. Aqui ele está dizendo o seguinte, vamos aqui. O carbonato de cálcio, CaCO3, principal constituinte do calcário, é um sal usado na agricultura para corrigir a acidez do solo. Este sal, ao ser aquecido vigorosamente, sofre decomposição térmica, produzindo óxido de cálcio e gás carbônico. Aqui é a equação química, tá? Considerando que a massa molar do CaCO3 é 100 gramas por mol, já tá me dando a massa, questãozinha camarada, e do cal, 56 gramas, e do CO2, 44 gramas, e que 10 quilos de carbonato de cálcio puro sofreram decomposição térmica, a quantidade de óxido de cálcio produzido será de, tá? Então, primeiro de tudo, já grifamos aqui umas informações importantes. Primeiro passo, seguindo a regra, que da estequiometria, é o que? Ver se a questão está balanceada. Um carbono, ou um cálcio, um carbono, 3 oxigênios e 3 oxigênios. A questão está balanceada, tá certo? Então, gente, agora é fazer a relação molar. Ele está fazendo a relação de quem? Ele está falando de cálcio e dióxido de cálcio. Observa que na minha relação, tu tem 1 mol de óxido de cálcio produzindo 1 mol de óxido de cálcio, tá certo? Eu não vou entrar no mérito do CO2, por quê? Porque o CO2 aqui não participa da equação química. Ele está falando para mim de carbonato de cálcio e de óxido de cálcio. Na verdade, o CO2 não participa da questão para a gente, né? Então, eu sei que 1 mol de CaCO3 está produzindo 1 mol de cal, ok? Então, agora bora ver qual é. Já fiz o balanceamento, já fiz a relação molar, anotar o problema. Ele quer saber quando eu tiver 10 kg de carbonato de cálcio. Meu povo, 10 kg em grama é 10 mil gramas. Professor, eu não lembro de como é que converte. É só pegar, né, 1 kg tem 1000 gramas, meu povo. Então é só multiplicar por 1000, tá certo? Sofreram decomposição térmica. A quantidade, isso aqui é o X, ó, a quantidade de óxido de cálcio produzido. Vai produzir X o quê? X gramas de óxido de cálcio. Tudo bem? Então já tem um grama aqui e grama aqui. Agora é só fazer a regra de 3. Lembra que existe o quarto passo, meu povo. Aqui, ó, mol, mol, grama, grama. Aqui em cima precisa ser grama e aqui precisa ser grama também. Logo, para eu transformar 1 mol em grama, ele já me deu, ó, massa molar do CaCO3, 100 gramas. Então, eu sei que 100 gramas de CaCO3 vão produzir, olha aqui, ó, 56 gramas de óxido de cálcio. Agora sim eu posso fazer a regra de 3. Observa que é proporcional, ó. Aqui tenho 2 zeros, aqui eu tenho ao aumento de 2 zeros. Então aqui, ó, vai aumentar x igual a 56 e 2 zeros aqui, ó, gramas. 5.600 gramas, item D. Perfeito? Questão 8 aqui, questãozinha bem tranquila. Vamos para a questão 9. A questão 9 foi uma questão aí um pouco complicada, tá? Uma questão aí de Fullmetal. Você que gosta aí de Fullmetal Alchemist, você deve ter gostado. Se você não gosta, é um bom anime, né? Eu recomendo você assistir, tá? Ele vai falar um pouco sobre a história e vai dizer o seguinte: um dos antagonistas da série se chama Scar, um alquimista que usa a alquimia de destruição que desintegra a matéria em elementos primários. Supondo que Scar usa sua alquimia de destruição durante uma batalha contra os irmãos Elric, né, que são os protagonistas do anime. Imagine que ele desintegra uma estrutura que contém ácido sulfúrico e acaba acertando Alphonse, que é um dos irmãos, que possui uma armadura feita de alumínio. Quando este ácido acerta a armadura de H2SO4, ou acerta a armadura, o H2SO4 acaba reagindo com o alumínio. Então está agindo com o alumínio para liberar um gás explosivo, H2, que é o hidrogênio, e formar um sal chamado sulfato de alumínio, Al2SO43, conforme a reação química não balanceada abaixo. Então eu sei que eu vou precisar balancear essa equação, tá? Vamos ver o que a questão quer. Supondo que o ácido acertou uma área de 270 gramas de alumínio, e o ácido sulfúrico reage completamente com esse alumínio, quantos mols? Mols de quê? De gás hidrogênio seriam liberados. Perfeito? Então, primeiro passo aqui é balancear a equação, gente. Ó,
Eu tenho 2 alumínios aqui, aqui vai ficar 2 alumínios. Alumínio está balanceado. Eu tenho 3 enxofres aqui, aqui só tenho 1, preciso colocar um 3 aqui na frente. Eu tenho agora 6 hidrogênios, então preciso colocar um 3 aqui na frente também. E aí fiquei com 12 oxigênios. Aqui eu tenho 4 vezes 3, 12 oxigênios. Então, equação aí completamente balanceada, perfeito? Agora vamos para a relação. Ele está falando para mim no problema de quem? Do alumínio e do hidrogênio. Então, esqueça, meu querido, esqueça esses camaradinhas aqui, ó. Esqueça o H2SO4 e esqueça esse camaradinho aqui, ó. A relação é só entre alumínio e hidrogênio. Eu sei que, ó, 2 mols de alumínio estão produzindo 3 de H2, 3 mols de H2. Perfeito? E aí, ó, qual é o problema? Quarto passo, ou terceiro passo, anotar o problema. Qual é o problema? Em 270 gramas de alumínio, quantos mols, ó, x mols de hidrogênio será liberados? Então, se eu tenho 270 gramas de alumínio, x mol de hidrogênio vai ser liberado. Percebe que aqui, ó, eu tenho mol com mol, então eu não preciso modificar essa minha estrutura. Perfeito? A do mol eu não preciso modificar. Eu preciso mexer aonde? No grama. Que aí eu vou fazer o quarto passo, que é relacionar. Se eu tenho 2 mols, ele me diz que a massa do alumínio é 27 gramas por mol, então vai ser 2 vezes 27, 54 gramas, tá? Já vou tirar aqui, ó. 2 vezes 27 gramas vão reagir com 3 mols. Assim como 270 vão produzir X. Agora eu posso fazer a regra de 3. Porém, contudo, todavia, entretanto, observa aqui, ó, gente. 270 é proporcional a 27. Aqui fica 10 e aqui fica 1. Eu posso simplificar este valor. 1 vezes 2 dá 2. Então, 2x é igual a 10 vezes 3, dá 30. X igual a 30 sobre 2, igual a 15. Eu estou trabalhando o quê? Mol. Então, 15 mol. Questão 9 aí, resolvida, tranquila. Agora, bora para a décima. Décima questãozinha aqui, tá certo? Para a gente finalizar a prova, ele vai dizer o seguinte: em algumas cidades do Brasil, o consumo de água potável pode ser um problema de saúde pública por conter metais potencialmente tóxicos e bioacumulativos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária preconiza que, por exemplo, o teor máximo de cádmio, vai falar de cádmio, em água potável é de 3 microgramas por litro. Gente, o micrograma ele é uma unidade de medida que significa 10 a menos 6 gramas, tá certo? Tem até aqui, ó, na questão, perfeito? Vamos lá. Micrograma por litro, tá, gente? Isso aqui, a cada 1 litro, tem 3 microgramas, tá certo? Considerando que uma pessoa toma 2 litros de água potável, contendo o limite máximo preconizado pela Anvisa, este limite aqui, indique corretamente o número de átomos de cádmio que uma pessoa ingere por dia. Professor, aqui ele não me deu equação para eu balancear. Tá, então pulo. E agora, qual é a relação que eu vou fazer? Meu povo, ele está falando de quem? Ele está falando de átomos de cádmio, está falando de cádmio e dos átomos de cádmio, tá certo? Lembra lá da nossa relação? Um mol, ele pode representar 3 coisas, né? Ele pode representar 22,4 litros se ele estiver na CNTP, ele pode representar 6 vezes 10 elevado a 23, se ele estiver falando de átomos, de moléculas, de partículas, de íons, tá certo? E se ele estiver falando de massa, vai valer aí a massa molar do meu composto, tudo bem? Vamos ver o que ele quer no problema. Ele está querendo saber o número de átomos de cádmio. Então, eu sei que em 1 mol de cádmio, eu vou produzir quantos átomos de cádmio? Tá aqui, ó. Se ele falou de átomos,
é um número de Avogadro. 6 vezes 10 elevado a 23, tá certo? E agora, professor, ele quer o problema. Beleza, X átomos de cádmio serão produzidos em o quê? Neste valor aqui ingerido por dia. Só que é 3 microgramas por litro. A pessoa está ingerindo 2. Então, ela vai estar ingerindo 6 microgramas por litro. Vou só transformar, tá, gente? Onde tem micro, eu vou colocar 10 a menos 6. Professor, e aqui em cima? Gente, aqui ele está falando de gramas, tá? Gramas aqui, precisa ser gramas aqui em cima. Quanto é que vale um mol de cádmio? Ele deu aqui para mim, 112,4. Ou seja, 112,4 reage com isso aqui, e isso daqui reage com isso. Já dá para a gente fazer uns cancelamentos aqui, né? A gente cancela esse 10 a menos 6 com esse 10 a 23, diminui 6, fica aqui 17, tá certo? Então vai ficar 112,4x é igual a 6 vezes 6, dá 36 vezes 10 elevado a 17. Vamos continuar aqui, tá? X vai ser igual a 36 vezes 10 elevado a 17 sobre 112,4. Tudo bem? Professor, se eu quiser trabalhar essa notação científica, eu posso aumentar aqui? Pode, gente, tá? Por exemplo, para eu poder aumentar aqui a quantidade de zeros para dividir de forma mais fácil, eu diminuo aqui um número e adiciono um zero aqui. Notação científica, tá? Então, vai ficar 360 dividido por 112. 360 dividido por 112,4, gente, vai dar 3,2. 3,2 o quê? Tá vendo a notação científica? Eu faço só repetir. Vezes 10 elevado a 16. 16 o quê? Átomos, que é o que ele quer saber. Perfeito? Então, 3,2 vezes 10 elevado a 16 átomos. Ok? Então, item correto. Tem algum item? É não? Questãozinha aberta. Pronto. Questãozinha tranquila aí para tu resolver. Perfeito? Professor, tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários, tá, gente? Que a gente vai esclarecendo mais estequiometria. Estequiometria é treino, gente. Não tem como aprender estequiometria se não treinar, tá certo? Então, treina estequiometria, procura questões e resolve. A melhor forma de entender estequiometria é resolvendo, beleza? Fica aí com Deus, um cheiro e um queijo para vocês e até a próxima.